Pulse e Fastback são dois carros feitos sobre a mesma plataforma, verdadeiros irmãos. Irmãos. Mais do que irmãos. Brothers. Aí sim, hein? Mas a verdade é que para muita gente, apesar das semelhanças dos dois carros, eles são quase que de categorias diferentes, né? Muita gente olha aqui para o Pulse como um hatch bombadinho, assovesado, enquanto olha ali para o Fastback como um SUV médio, um carro grandão, imponente, só que na verdade a diferença deles é praticamente só de comprimento, né, Davi? Exato. E a gente está aqui hoje com as duas versões mais parecidas deles, né? O Pulse só tem uma versão com motor T270, que é essa Abarth, e a gente está aqui com o Fastback Abarth para falar das 21 diferenças entre Pulse e Fastback. Então, cola no vídeo e conheça aqui com a gente. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Antes de falar das diferenças, vamos falar das semelhanças. Debaixo do capô a gente tem exatamente o mesmo motor T270, que é 1.3 turbo, que também já é conhecido de outros carros do grupo. Sempre com 180 cavalos na gasolina, 185 no álcool ou 27,5 kgfm de torque, independente do combustível. O câmbio também é o mesmo, Aisin de 6 marchas, um automático tradicional. O Lucas vai contar para vocês daqui a pouquinho as diferenças, mas a gente tem um tapinha aqui e ali entre os dois de programação para diferenciar um pouquinho o comportamento entre eles. Continuando com as semelhanças, a gente tem os mesmos faróis de LED e aqui no Pulse a gente tem os para-choques do Fastback, então a gente tem as garras de vampiro, vamos dizer assim, que não existem em outras versões do Pulse, então isso aqui é uma exclusividade dessa versão esportiva do carro. Mas se por fora a gente tem isso de igual, lá dentro em equipamentos a gente também tem outras coisas semelhantes entre eles. Aqui por dentro a gente também tem outra coisa que o Pulse Abarth, só o Abarth, pegou emprestado do Fastback, que é esse console central elevado, com o comando do freio de estacionamento eletromecânico e também o botão aqui para acionar a função Auto Hold. Tirando algumas pequenas diferenças que o Lucas também já vai contar para vocês entre ambos os modelos, toda a decoração Abarth ela segue o mesmo padrão entre os dois carros. Então a gente tem apliques em vermelho, a gente tem o volante com esse couro com alguns pequenos furos. No lugar do logotipo da Fiat a gente tem o escorpião. A gente também vê o escorpião em alguns detalhes dentro do carro, como na etiqueta aqui da coifa da manopla de câmbio, como aqui na capa dos bancos que inclusive são os mesmos nos dois carros, assim como o teto com revestimento escurecido. Quando a gente fala de segurança, os dois carros também são idênticos. 4 airbags, a gente tem o AEB, a gente tem um assistente de permanência em faixa com atuação no volante e a gente tem também o assistente de farol alto, que comuta entre o alto e o baixo de acordo com o trânsito à sua frente ou no sentido contrário. Talvez você nem tenha percebido, mas agora a gente já está dentro do Fastback. E, assim como o pacote visual Abarth é igual entre os dois, a receita de suspensão e freios também é. Só tem algumas diferencinhas no tempero que o Lucas também vai explicar para vocês daqui a pouquinho. E todo o pacote de equipamentos de comodidade, não só de segurança, também é muito parecido entre os dois, para não dizer idêntico, né? Então a gente tem o volante multifuncional, a gente tem as trocas de marcha na borboleta, painel digital, central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, ar-condicionado automático de uma zona, carregador por indução com ventilação e diversos outros itens aí que já são comuns nos veículos topo de linha da Fiat. Passadas pelas semelhanças, vou chamar agora o Lucas para ele falar das diferenças entre Pulse e Fastback Abarth. E bom, é claro que as primeiras diferenças entre os dois carros têm tudo a ver com a carroceria em si, né? São as diferenças básicas entre a gente estar falando de um SUV compacto com formatinho de hatch ou então um SUV compacto aqui com esse estilo Fastback, né? Com perdão do nome. Mas exatamente disso vem os 31 centímetros a mais de comprimento. E quando a gente fala desses 31 centímetros, eles não são nem de balanço dianteiro, nem de entre-eixos, eles estão todos concentrados nessa parte traseira aqui do carro.
Então o Fastback tem, digamos que uma daquelas réguas de escola a mais, né? Enquanto o Pulse terminaria aqui, o Fastback tem esses 31 centímetros a mais aqui de espaço. E isso reflete aqui em algumas características, além assim apenas do comprimento. E a primeira diferença aqui que o comprimento a mais dá aqui para o Fastback é mais espaço no porta-mala. Enquanto lá no Pulse a gente está falando de um porta-mala de 307 litros, que já é um tamanho bem bacana, aqui a gente tem um porta-mala gigantesco de 516 litros de capacidade, realmente um porta-mala gigantesco, né? Dá para ver aqui muita coisa de Cronos, inclusive, né, como essa barra aqui na parte de trás, mas um porta-mala muito grande e que o fechamento dele aqui, olha, é através dessa tampetinha. Só para vocês verem, vamos dar uma olhada ali também como que é no Pulse. Mas falar que o porta-mala aqui do Pulse é menor não significa que ele é ruim. A gente tem aqui uma litragem próxima do que a gente encontra entre os maiores hatches compactos. Então, um porta-mala mais do que respeitável. E aqui, né, a tampeta, ela não fica presa ali, não tem um acionamento manual, aqui ela tem as cordinhas para a gente fechar. E aproveitando que a gente ainda está na traseira aqui, outra diferença do Pulse e do Fastback, não só nessa versão Abarth, mas de toda a linha, é o fato que aqui as lanternas não são full LED. Elas até parecem ser, se você entrar no site da Fiat, eles vão estar falando lá lanternas de LED, mas não, as luzes de freio aqui não são de LED, enquanto lá no Fastback a lanterna de fato é full LED, inclusive a luz de freio. Bora lá pro lado de dentro que tem algumas diferencinhas a mais. E aqui dentro do Fastback o espaço é um pouquinho maior. A gente deixou o banco exatamente na mesma posição e reparem, olha, eu tenho 8 dedos aqui, perdão, de espaço entre meu joelho e o banco na frente. A inclinação do banco também é a sua quinta diferença. Mas longe de falar que a diferença é muito grande, né? Aqui no Pulse eu tenho 7 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente, um dedinho a menos do que a gente tem lá no Fastback. Só que o encosto aqui é bem diferente. Aqui a gente fica numa posição um pouquinho mais vertical, mas ainda é aceitável. Mas lá no Fastback é um pouquinho melhor. O espaço para a cabeça aqui também, olha, é um pouquinho melhor no Pulse, por causa daquela traseira meio rápida do Fastback. Mas as diferenças não são apenas aqui de carroceria. Os carros têm diferenças mecânicas também. E a primeira diferença mecânica aqui entre os dois carros está na roda, que é de aro 17 no Pulse e aro 18 no Fastback. O Pulse também tem roda aro 18 como opcional, mas vale colocar isso aqui como uma diferença mecânica e não apenas estética, porque a altura do flanco do pneu faz um pouquinho de diferença aqui. E já que a gente já está sentado aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre os pneus também, que são mais uma diferença entre os dois carros. Aqui no Pulse a gente tem o Dunlop FP Sport Max D50+, ou seja, um pneu exclusivo aqui, feito especificamente para o Pulse Abarth, e que é um pneu muito, mas muito bom. O Fastback não fica muito para trás, aqui a gente tem o Goodyear Eagle F1, também outro pneu desenvolvido especificamente aqui para esse carro, né, medida única para ele. É o mesmo pneu, lembrando que equipa também a versão com aro 18 ali do Pulse. É um pneu um pouquinho pior em aderência do que a gente encontra ali no Dunlop, mas a diferença é grande só para quem realmente é muito crítico. No dia a dia você praticamente não vai perceber a diferença entre os dois. Mas uma coisa que você vai perceber bastante é a diferença de ronco, de escapamento entre os dois carros. Como vocês puderam ver e também ouvir, a diferença aqui é de cerca de 20 decibéis entre os dois escapes. E o que é mais interessante é que aqui no Abarth, no Pulse Abarth, a gente não tem um efeito de pops and bangs tão forte quanto a gente tem aqui no Fastback. Então, se aqui é um carro que a gente já olha para o escapamento e fala, caramba, tem alguma coisa diferente, aqui a gente já olha e pensa, puta que pariu, com o perdão da palavra, isso aqui não é possível que é original. E outra diferença que a gente tem aqui entre os dois carros é a velocidade máxima. Por conta desse caimento Fastback aqui, um pouquinho mais aerodinâmico aqui, a gente tem uma velocidade máxima 5 km por hora mais rápida. Lá no Pulse são 215 km por hora, enquanto aqui a gente tem 220 km por hora. Outra diferença aqui que tem tudo a ver com aerodinâmica também é o consumo de combustível. A diferença não é muito grande, ela vai de 0,1 a 0,8 km por litro, isso seja com etanol, com gasolina, independente ali do combustível e da situação. Vou deixar os númerozinhos do Inmetro aqui na lateral, mas para vocês terem uma ideia, isso vem única e exclusivamente da aerodinâmica aqui do Fastback. Então não é mentira quando a Fiat fala que esse carro é mais aerodinâmico do que o Pulse, não. Realmente
isso se mostra em números. E para coroar aqui as diferenças mecânicas, aqui vem um acerto um pouco mais detalhado, uma coisa que dificilmente você perceberia no dia a dia, mas na pista fica muito claro. Aqui no Fastback a gente tem um carro com um comportamento bem mais traseiro do que no Pulse, o que numa situação normal talvez não fosse tão bom assim, mas na pista é muito, mas muito legal. Então quando você está dirigindo aqui na pista em alta velocidade com Fastback e você tira o pé do freio, você repara como a traseira fica um pouquinho mais solta e ajuda você a fazer o traçado ali da curva. Enquanto o Pulse é um carro um pouquinho mais neutro, talvez até frentudo em algumas situações. Mas de qualquer forma, a dinâmica dos dois é muito boa. Porém, falando bastante de mecânica aqui, mas as diferenças também são estéticas. E a ideia do pacote de abatização aqui dos dois carros esteticamente foi bem parecida. Foi de tentar trazer uma coisa inédita para a linha de cada um dos dois carros. Só que aqui no Pulse ele acabou trazendo muito de Fastback, enquanto o Fastback não trouxe coisas de Pulse, e sim criou uma nova estética. E aqui, o que a gente pode perceber? Caixas de roda totalmente em preto, enquanto aqui a gente tem caixas de roda e saia lateral, tudo pintado na mesma cor do carro. Outra diferença também é que o próprio design dessas caixas de rodas também é diferente. Aqui no Pulse, eles trouxeram o mesmo modelo do Fastback, então dentro da linha Pulse, esse é o único que tem esse modelo de caixa de roda, e o Fastback, em vez de usar esse mesmo modelo aqui que era usado em todos os outros, acabaram desenvolvendo um novo modelo de caixa de roda, que além da pintura em 2 tons, ela também é menos para fora. Então quando você olha números de ficha técnica, o Fastback Abarth é um carro mais estreito do que o Pulse Abarth. Curioso, né? Porque na prática não parece tanto não. Outra diferença também está na cor do teto. Todos eles têm teto preto, isso independe de qual cor do carro externo você esteja falando. O preto tem teto preto, o vermelho tem teto preto, o branco tem teto preto, o cinza tem teto preto, isso para todos. Mas aonde o teto é pintado é diferente. Repara, aqui no Fastback, olha, a gente só tem o teto pintado de preto a partir da solda em diante, ou seja, a coluna A e coluna C são da mesma cor do carro. Inclusive essa parte superior aqui do porta-mala, olha, também é da mesma cor do carro. Aqui no Pulse, olha, também pintado em preto, mas não da solda do teto em diante. Aqui a gente tem toda a coluna A, essa parte lateral do teto, a coluna C, spoiler e também a parte superior da porta, tudo pintado em preto. É um detalhe estético bem pequenininho, mas que mostra aqui uma personalidade um pouquinho diferente entre os dois. Talvez aqui mais um jeitão de hot hatch, enquanto o Fastback tenta um jeito um pouquinho mais executivo, um pouco mais tradicional. Outra pequena diferença estética entre os dois é que aqui no Fastback Abarth a gente tem essa parte aqui da porta traseira em tecido, enquanto lá no Pulse é tudo 100% de plástico. Detalhe bem pequenininho, né? Detalhe tão pequeno quanto também a iluminação de LED que tem aqui no porta-mala do Fastback, que é de uma luz tradicional halóide lá no Pulse. Curioso que eles só colocaram LED aqui no porta-mala, né? As outras iluminações internas do carro são exatamente iguais entre os dois. E isso aqui é uma baita mão na roda. A gente mexeu aqui no porta-mala em estacionamento e tudo mais e deu uma mega ajuda. Por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui ponteiras de escape diferentes, né? Aqui no Pulse a gente tem essas ponteiras duplas de apenas um dos lados, enquanto aqui no Fastback a gente também tem ponteiras duplas, mais uma de cada lado. Eu quero muito, mas muito mesmo que a Fiat lance o kit Mopar Stage 2 lá no Pulse pra gente ter ponteiras quádruplas. Não faz sentido absolutamente nenhum, mas eu acho que vai ficar muito bacana. E a gente também tem diferença de preço, né? Aqui no Fastback Abarth a gente está falando de um carro de 160.990, enquanto no Pulse Abarth a gente está falando de um carro de 150.990. Isso considerando os preços de hoje, de abril de 2024. E essa diferença de preço para comprar o carro acaba implicando também uma diferença de valor para você manter o carro. Mais especificamente em IPVA, que é um valor aqui equivalente ao preço da tabela do carro, né? Então provavelmente eles sempre vão manter essa diferença dos 5%, e também o valor do seguro. Aqui embaixo eu coloquei o valor do seguro que eu cotei para os dois carros, mas só para vocês terem ideia, isso aqui é mais um valor de referência para vocês terem uma ideia da diferença do valor entre os dois. Porque na prática, aqui no meu Pulse Abarth eu pago pouco mais de R$2.000 de seguro. E com isso a gente finaliza aqui as 21 diferenças entre Pulse e Fastback Abarth. Mas eu vou chamar o Davi aqui para falar mais um pouquinho, porque existem algumas diferenças bônus dependendo do ano e da versão do Pulse Abarth aqui que a gente está falando. Todas as diferenças que eu vou falar agora são entre os anos 2023 e 2024. Então agora todo Pulse é exatamente igual a todo Fastback Abarth. E a primeira diferença está aqui. O Pulse não tem mais essas faixas como itens de série, virou um acessório de concessionária, que inclusive andou até dando alguma disputa, porque esses adesivos aqui estavam em falta. O Lucas me contou que tinha Zé Frizinho reclamando que a emenda da borracha aqui não era tão boa, isso lá no Clube do Pulse.
O que a Fiat fez? Botou exatamente o mesmo friso preto brilhante que tem lá no Fastback, que já tinha lá no Fastback, no Pulse 2024. Olha, até dá uma cara boa, mas vamos ser sinceros, detalhe do detalhe. Outra diferença que é o detalhe do detalhe, agora a gente tem uma costurinha vermelha aqui, dividindo o que é o topo do apoio de braço das laterais. Maçaneta agora em black piano, puxador aqui para destravar a porta, combinando com esse elemento aqui. Mas uma coisa que o Lucas fala e eu concordo, marca de dedo aqui meio complicado, né? E por último, mas não menos importante, agora toda essa parte aqui do painel tem esse revestimento em vinil com uma leve espuma e essa costura aqui dupla, que realmente ajuda a dar um visual um pouquinho mais sofisticado e caprichado aqui para o interior, seja do Pulse ou do Fastback Abarth 2024. De fato, a impressão no novo fica muito melhor do que esse aplique texturizado em plástico, mas aqui a maçaneta, questão de gosto, mas eu acho mais legal nesse tom aqui de cinza do que tudo em black piano. E Davi, eu acho que depois de tantas diferenças tão pequenas assim, a decisão entre qual dos dois carros combina mais com você vai, ou óbvio, né, de uma questão estética, de gosto totalmente subjetiva e que, beleza, ou então por conta de espaço interno, porque basicamente é a única diferença que tem, né? Exatamente. Acho que é muito claro aqui. O tratamento Abarth é muito parecido, o acabamento dos dois hoje é idêntico, essas diferenças de ano modelo que a gente mostrou. Mas acho que tem um fator aqui que inclusive uma pessoa que deve ser muito sábia comentou essa semana no canal, que a escolha de uma compra tem muito a ver com o que a pessoa pode comprar. É uma diferença aqui, né, de 10 mil reais, então. Não é uma diferença tão grande proporcionalmente aqui, mas é dinheiro, né? Mas é dinheiro, exatamente. E assim, eu vejo que são 10 mil reais a mais por 200 litros a mais de porta-malas. Porque aqui você vai ter um carro um pouquinho mais bagunceiro, faz um pouquinho mais de barulho, tem um acertozinho um pouquinho diferente, mas muito sutil. Acabamento é igual, todo o tratamento Abarth é igual, né, visualmente falando. 10 mil reais, se você não precisa dos 200 litros, será que não faz mais sentido comprar um Pulse e dar uma fuçadinha? Exatamente, acho que com 10 mil reais dá para você fazer escape, filtro e um remap. Eu não tô por fora, nunca foi minha praia, mas alguma coisa você consegue fazer com 10 mil. Exato. Mas eu acho que é isso, né? No final das contas é uma escolha muito pessoal, são carros aqui, muitos nos detalhes. O Pulse você tem a opção de achar um pouco mais usado, né? Se for o caso, a gente já vê alguns deles aqui rodando no mercado. Fastback é um pouco mais recente, né? Ainda um pouco mais recente, também não vejo tanto. E acho que tem uma coisa paradoxal aqui, que a diferença entre os dois é racional em dois carros aspiracionais, né? Que é justamente a diferença de porta-malas. É bem louco, bem louco. Acho que é meio que tipo assim, se você for um pai de família, mãe de família, quiser um carro aí da bagunça, mas um carro ao mesmo tempo racional, que você vai conseguir usar no dia a dia para levar carrinho de bebê, compra de supermercado, viagens com a família, essas coisas, o Fastback parece fazer muito mais sentido, né? Mas... Cara, se você é um casal solteiro, um solteiro, uma solteira que não precisa de tanto espaço, acho que o Pulse pode fazer mais sentido também. Exato. É isso. É um carro mais fácil de manobrar, isso faz uma baita diferença na cidade, viu? É um bom ponto. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso vídeo das 26 diferenças. Com bônus, 26 diferenças aqui entre Pulse, Fastback e Abarth. Aqui no nosso canal a gente já tem outros vídeos aqui dos dois carros. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a sensação dinâmica dos dois, a gente tem um vídeo lá na Fazenda Capuava dirigindo os dois carros na pista. Recomendo muito esse vídeo, foi muito legal, é muito bonito. Exatamente. E além disso, eu sou o proprietário desse Pulse Abarth, né? Então eu tenho aqui no canal alguns vídeos contando um pouquinho sobre como foi a experiência de compra, a entrega do carro, um pouco do dia a dia também. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Abarths no geral, a gente pode acompanhar aqui a minha história com o Pulse. Exatamente. E avaliação separada dos dois? Exatamente. Tem o nosso canal Carros pelo Mundo, que lá também tem Abarth. Tem o 124 Abarth e o Cinquecento Abarth automático, que não foi vendido no Brasil. Tá vendo? Aí a gente pode trazer outros Abarths aí, né? Ao longo da história da humanidade. Daqui 5, 6 anos, vai ter o cara perguntando: fala, queridão, tá com carro ainda? Daqui 5, 6 anos você pode ser essa pessoa. Então, olá, amigo de 2030. Não estou mais com carro, provavelmente, né? Não, te conheço, você não vai estar mais com carro. Não estará. Então é isso, pessoal. Valeu por assistir o vídeo e a gente se vê depois. Até a próxima. Valeu.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.